categoria teve um papel fundamental nesse movimento, nessa impulsão que a diretoria precisou para a negociação, porque as empresas perceberam que a diretoria em mesa, negociando, fazendo os pedidos, não estava sozinha. Em 2013 nós tivemos um movimento de reorganização do sindicato e de tentar um impulso nas negociações coletivas que estavam assim muito focadas somente em reajuste e nada mais. Então a convenção coletiva ainda tem uma série de previsões, de cláusulas, mas que há muitos anos não conseguiam evoluir. A categoria teve um papel fundamental nesse movimento, nessa impulsão que a diretoria precisou para a negociação, porque as empresas perceberam que a diretoria em mesa, negociando, fazendo os pedidos, não estava sozinha. Tinha uma base muito forte, muito preparada, muito convencida de que as nossas condições precisavam melhorar e pronta para o enfrentamento se fosse necessário, o que acabou acontecendo. Em 2014 e 2015, nós tivemos 2 greves depois de 30 anos sem greve. E o passe livre era uma das reivindicações muito importantes, porque apesar do conceito de a gente poder pegar carona com aviões de outras empresas, ele não era um conceito formalizado, dependia muito da boa vontade dos gestores das outras empresas, da boa vontade do próprio comandante do voo que poderia te embarcar ou não, apesar que essa regra ainda vale hoje, mas hoje formalizada no passe livre a gente tem um protocolo de como emitir a passagem, a possibilidade de utilizar todas as empresas. Esses acordos entre empresas funcionavam, existiam, mas eram bloqueados sempre que alguma das empresas quisesse bloquear. Se a gente não conseguisse emitir o bilhete ou ter o passe, né, muitas vezes era passe manual, a gente acabava não conseguindo embarcar. Na década de 90, nós dependíamos de um acordo de cavalheiros entre as 3 maiores empresas, Varig e Vasco Transbrasil, pois a TAM ficava apartada desse acordo de cavalheiros e só transportava seus próprios tripulantes. E nós, que éramos de empresa congênere, dependíamos do transporte dessas 3 empresas. Mas para voarmos, tínhamos que pegar um voucher no DO ou na gerência do despacho daquela companhia, e tinham que preencher os nossos dados, o voo que você ia utilizar, a data que ia utilizar. Então, se você não utilizasse naquele voo, naquele dia, você perdia aquele canhoto, aquele voucher, e você tinha que voltar no despacho operacional ou na gerência do despacho para pegar um novo voucher. Às vezes, uma empresa ou outra liberava 2 ou 3 canhotos em branco para você poder preencher. Então, o que acontecia é que às vezes a gente chegava de voo para tentar pegar o último voo para nossa casa e não conseguia, porque não dava tempo de fazer esse deslocamento até o DO, voltar para o portão de embarque. Com a falência dessas companhias, das 3 maiores, a gente ficou anos sem poder ser transportado com uma espécie de um passe livre. As empresas tinham acordos entre as empresas, que não envolviam o sindicato, de concessão de passes dentro de um critério, de um número de passes, e esses acordos eles eram mantidos ou não de acordo com a vontade de uma empresa específica. Então, um diretor de uma empresa amanhecia num dia achando que alguma coisa aconteceu e que o passe deveria ser bloqueado. Eles bloqueavam. Ou bloqueavam o passe de um tripulante determinado por uma questão disciplinar, qualquer que seja. Eles bloqueavam. Inclusive, na própria empresa em que trabalhávamos, a maioria das empresas bloqueava e limitava o número de passes mensal. Nós tínhamos um número de passes limitados para utilização na nossa própria empresa, na empresa que trabalhávamos, e algumas empresas bloqueavam o uso do passe na sua própria empresa. Existiam situações de um tripulante ficar ilhado em São Paulo, que também tem essa outra característica. As empresas não tinham outras bases. Nós tínhamos praticamente só a base São Paulo na maioria das empresas durante um bom tempo. As outras bases aconteceram recentemente, né? Quando o passe livre surgiu, as empresas não tinham bases diversas, né? Hoje as companhias têm várias bases que facilitam, porque muitos tripulantes que precisavam se deslocar agora estão alocados na base onde ele reside, e ele parou de depender ou utilizar o passe livre com tanta necessidade. Então é importante a gente ressaltar aqui o cumprimento das regras do passe livre, né, fazendo o deslocamento com uniforme completo, com a identificação, com antecedência do check-in realizado, o regramento também que permite a antecipação de voo. É importante a gente manter o cumprimento de todas as regras para manter o nosso benefício vivo e ativo e melhorar cada vez mais. A importância de manter o bom uso é que a gente possa melhorar a previsão e não trazer mais limitações ou algum tipo de restrição para evitar o mau uso.
Então, por isso que a categoria tem que ter essa noção de que o que nós temos direito, nós temos que usar de forma consciente, de forma disciplinada, para evitar que as empresas nos imponham alguma restrição que hoje nós não temos por algum mau uso, e a gente sabe que muitas vezes são falhas pontuais, um desvio de conduta pontual que acaba sendo aplicado por uma grande maioria que faz a sua parte, que trabalha corretamente, que é disciplinado, mas acabam sendo penalizados por desvios pontuais. Talvez essa mensagem que a gente queira passar traga à luz para o debate de que sindicato é uma instituição, é um CNPJ, mas quem faz a força, quem tem que impulsionar os dirigentes que estão fazendo a representação é a categoria. E a força que nós vamos ter, os resultados que nós vamos ter nas negociações está diretamente ligado e é diretamente proporcional ao engajamento da categoria. Se a categoria acha que não está sendo representada ou que não vai participar porque não quer participar, tem que ter em mente de que o resultado vai ser proporcional a esse tipo de engajamento, né? Quanto mais engajamento da categoria, mais fácil e maiores serão os resultados de qualquer negociação. A exemplo desse histórico que a gente está debatendo aqui, que foram as negociações de 13, 14 e 15, que trouxeram as maiores vantagens. A partir de 15, o debate acabou sendo focado lá na lei do aeronauta, que também trouxe alguns avanços, né? Passamos a 10 folgas mínimas a partir da Lei do Aeronauta de 2017 e traz então essa visão de quão importante é a categoria estar engajada nessas negociações coletivas que por coincidência começam agora esse mês.